faz na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor faz os celeiros deles resplandecer, Pai. Eu oro, Pai, pela vida daquele também que não teve condições de ofertar. Que o Senhor venha abrir portas e portas para ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que está sentado sobre o trono, que vive. Fique de pé neste momento. Vamos adorar mais um pouco, vamos. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Você não está aqui por acaso. Você não enfrentou esse frio à toa. Mas você veio porque o Senhor vai falar com você neste culto, amém? Versículo 31, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Este versículo ele mostra 3 movimentos claros. Eles oraram, o lugar foi abalado e eles saíram dali com ousadia. Mas isso não é uma história antiga, é um modelo para a igreja de hoje, que nós precisamos entender. Aonde a oração sincera, a manifestação do Espírito Santo, amém? Quem está comigo? Aonde a oração sincera, a manifestação do Espírito Santo. E nesses dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Senhor tem falado comigo muito sobre a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um objeto. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa, às vezes você não está vendo fisicamente, mas você sente. Ele fala com você de dia, de tarde, de noite. O problema é que nós estamos dando mais ouvidos às pessoas do que o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque, trazendo um contexto pequeno, aqui estava acontecendo antes o que? Pedro e João, eles estavam pregando o Evangelho. E ali, o coxo é curado através deles. E eles começam a ser perseguidos.
Por causa disso foram presos, interrogados pela autoridade. E olha que ele estava fazendo a coisa boa, a coisa certa. O que eu quero dizer para você, muitas das vezes você vai estar fazendo algo que o Senhor pediu, e as pessoas vão começar a questionar e vão falar que você está no caminho errado. Ou às vezes vai falar quem você acha que você é para fazer isso que você está fazendo. Porque o ser humano às vezes ele quer te lembrar o que você era no passado, mas o Espírito Santo ele quer mostrar quem você vai ser no futuro. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você. Existe uma ferramenta poderosa sobre nossas vidas. Porque quando você vai ler em João, rapidinho aqui, em João 16:7, onde Jesus afirma: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Ele explica o quê? Que a sua partida era necessária para enviar o Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque antes os discípulos caminhavam com Jesus, eles viam milagre, via tudo acontecer, mas tudo ia até Jesus. E Jesus, creio eu que estava assim, é melhor que eu vá para que essa manifestação possa ser feita através da vida deles, para que pessoas sejam alcançadas através do testemunho. E quantos de nós estamos aqui hoje carregando uma bagagem, carregando um fardo, carregando algo que não nos empurra para o propósito? Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, Ele te guia, Ele guia os teus passos. Levante suas mãos que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai ser guiado pelas vozes ao contrário, mas você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que direciona, aquele que convence o homem do pecado, aquele que livra o homem da morte, aquele que nos dá livramento dia após dia. E é sobre Ele que nós estamos falando hoje. Eu não sei como você entrou por aquela porta com acusação sobre a sua mente, com um peso nas costas, achando que tudo acabou. Eu preguei na semana passada, aquilo que parece que é o fim, é o começo de algo que Deus quer fazer na sua vida. E se você está aqui hoje debaixo desse frio, dessa temperatura, é porque o Espírito Santo convenceu você a estar aqui hoje. E é sobre Ele que nós estamos falando. Existem guerras, entenda algo, que não é para a morte, mas é para o nosso crescimento, é para a nossa maturidade, e é para nós entender que o Espírito Santo nos guia todos os dias das nossas vidas. E quando você vai ver a história, veja, nada aconteceu antes da oração. Eles não reclamaram, eles não fugiram, não negociaram a fé, mas eles oraram. E essa chave poderosa que nós precisamos entender: a oração, ela abre porta, a oração, ela move montanhas, a oração, ela quebra principado, a oração, ela quebra potestade. O problema é que nós estamos entrando no automático. O Senhor tem falado isso comigo nessa tarde. Nós queremos chegar aqui, entregar o melhor para Deus, mas nós não queremos ensaiar antes, nós não queremos preparar o ambiente antes, e apenas queremos ministrar e liberar uma palavra. Mas eu declaro no poder que há no nome de Jesus, com a sua mão estendida, aquilo que parecia morte, o Senhor vai ressuscitar dentro de você. Aquilo que parecia morte sobre os púlpitos, o Senhor vai ressuscitar. A minha oração é que o Senhor derrama sobre nós um temor, uma ousadia, que nós não vamos só ministrar na sexta-feira, nós não iremos só cantar, tocar na sexta-feira, mas nós já iremos perguntar o que o céu quer fazer na sexta, na quinta, na segunda, na terça, na quarta. E eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que toda frieza venha cair por terra nessa noite, que todo obstáculo que tenta te impedir, que tenta te paralisar, venha cair por terra através desse culto, através dessa palavra. Amém? E aí eu te pergunto, como está a nossa vida de oração? Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? O Espírito Santo, como eu falei, ele não é um objeto. O Espírito Santo é uma pessoa.
E o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. O Espírito Santo, ele preocupa com você. A misericórdia de Deus é tão grande que por mais que você tenta desviar do caminho, Ele prepara um caminho para que você caia na presença dEle. E é por isso que você está aqui hoje. Olha para a sua vida. Olha o que Deus tem feito na sua vida. O problema é que nós estamos mais apegados naquilo que dá errado ou naquilo que está dando certo. Comece a focar nas pequenas coisas que Deus tem feito sobre a sua vida. Amém? Que nós possamos buscar um direcionamento diário nas Escrituras, mas que nós não venhamos só ler as Escrituras, mas que nós venhamos colocar em prática o que as Escrituras diz, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do pecado, nos liberta de tudo aquilo que tenta nos impedir. O texto não diz que as pessoas tremeram. A Bíblia diz que o lugar tremeu. Quando Deus se manifesta, o ambiente muda. Deus manifesta em nosso meio, o ambiente é transformado, mas nós estamos no mesmo lugar, como aquele coxo que estava caído na beira do caminho. Deus está manifestando, Deus está falando algo com você. E não é para você permanecer no mesmo lugar, mas é para que você saia desse lugar de comodismo, que você saia desse lugar de depressão, que você saia desse relacionamento tóxico. Eu não sei com quem você tem relacionado, eu não sei em que mesa você tem sentado, mas às vezes você está aqui na sexta-feira buscando o Senhor, e no sábado está sentando em uma mesa, só criticando, só falando, e o Espírito Santo está dizendo assim para mim e para você: ei, eu tenho algo maior para fazer através da sua vida e na sua vida, mas você está tão apegado em coisas pequenas, que eu não estou podendo fazer algo através da sua vida. E quando a gente vai ver a história, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi para alguns, foi todos, diz a Bíblia. Não foi só para o líder, não foi só para o pregador, não foi só quem tinha experiência, porque todos que estavam naquele ambiente foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio não é estar em um evento único, mas é necessário ser constante. Nós precisamos ser constante naquilo que o Senhor tem falado com nós. Se o Senhor te entregou um dom, que seja para orar, que seja para servir, nós precisamos ter constância naquilo que o Senhor nos entregou. Porque muitas das vezes nós queremos servir, às vezes na sexta, mas estamos frios o resto da semana. E a Bíblia nos ensina o que é que nós precisamos, dia após dia, buscar a presença do Senhor. A Bíblia nos ensina o que? Orar sem cessar. Orar sem cessar não é você estar orando alto 24 horas, mas é em pensamento, você está ligado com o céu, para você ver o que Ele está querendo manifestar através da sua vida. Olha para você ver, por exemplo, Pedro. Quem era Pedro antes do Espírito Santo? Impulsivo, emocional. Pedro, ele falava e agia sem pensar. Olha em Mateus 16, 22. Quando Jesus fala da cruz, Pedro tenta corrigir Jesus. Antes do Espírito Santo, Pedro falou o que com Jesus? Todo conhece a história. Eu não vou te negar. Eu não vou te negar. E Jesus disse o que para ele? Você irá me negar 3 vezes. E ali, o que acontece? Pedro nega Jesus. Mas o interessante, sabe qual é? Que lá na frente, Pedro, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele sai para pregar com João. Ele sai para pregar com João. Ele cura, através da vida dele, um coxo é curado. E eles começaram a criticar, a questionar, e começaram a falar. Pedro não pensou em se esconder, mas Pedro, ele declarou algo: independente do que acontecer comigo, o que passar, eu não vou deixar de manifestar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Porque a Bíblia nos chamou para quê? Ir de pregar o Evangelho.
por onde nós passar. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando nós entramos nessa presença, quando nós passamos a se relacionar com o Espírito Santo, Ele vai nos dando direcionamento. Ai, se o baterista estivesse comigo, Ele começa a nos direcionar, Ele começa a nos colocar ousadia. O fogo que estava apagado começa a se acender, e através desse fogo não só você queima, mas todos aqueles que estão ao seu redor começam a queimar. E é isso que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida hoje. Ele quer aquecer, Ele quer esquentar aquilo que está frio. A temperatura lá fora, abaixo de 20 graus. E aqui dentro eu comecei a suar. Mas quando eu cheguei, eu falei com os meninos, estou sentindo um frio. Mas quando eu comecei a orar, quando eu comecei a buscar, eu comecei a falar com o Senhor, aquilo foi esquentando de dentro para fora. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer te aquecer não de fora para dentro, mas Ele quer te aquecer de dentro para fora. Porque quando começa de dentro para fora, vem cura, vem restauração, vem sabedoria do céu. E é isso que o Senhor quer fazer com nós hoje aqui. Porque sem o Espírito Santo, quando os sonhos parecem morrer, a tendência é qual? É voltar para o passado. E quando Jesus, voltando à história, quando Jesus vai, Pedro, por um momento, ele não conhecia o Espírito Santo ainda. Ele pensa em voltar para o lugar que Deus já tirou ele. E agora pensa para você ver se não é assim nas nossas vidas. Quando a gente está frio, quando a gente está morto, quando a gente está afastado, a tendência é nós voltar para um lugar que Deus já tirou nós. Mas eu quero declarar sobre a sua vida neste culto, que você não irá voltar para o lugar que Deus já te tirou, mas você vai fluir para o lugar que Deus te chamou para fluir. Eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que você não vai viver o que eles dizem que você vai viver. Você vai viver o que a palavra de Deus diz que você vai viver. Porque Pedro tinha o chamado, mas ele não tinha o poder. Ele tinha a promessa, mas ainda não tinha ousadia. Ele tinha Jesus ao lado, mas ainda não tinha o Espírito Santo dentro. Antes do Espírito, Pedro nega Jesus para não morrer. Mas depois o Espírito pega Pedro. E Pedro faz o quê? Ele começa a pregar, e todos conhecem a história, que ali ele ganha 3.000 almas para Jesus a mais. E eu quero declarar que o chamado que você carrega, eu quero declarar que aquilo que existe dentro de você, o Senhor vai despertar, o Senhor vai acender esse fogo, o Senhor vai fazer algo grande que nem você imagina. Eu estava com um jovem essa semana, ele conversando comigo, e ele falou algo sobre o culto de semana passada. Falou: Gilbran, você me entregou uma palavra e eu acreditei, mas eu achei que era impossível. Em menos de 4 dias a palavra se cumpriu. O que é isso? É a graça do Senhor. Porque a graça do Senhor, ela nos alcançou, mas ela vê o que está dentro de nós, se vem do coração ou se vem da carne. Que você possa entregar para o Espírito Santo aquilo que você segura com a mão. Porque o Espírito Santo, como eu disse, ele é um amigo. O Espírito Santo, ele conversa com nós. O problema é que nós não damos ouvido para ele. A minha esposa está aqui. Eu preciso ter o quê? Um relacionamento com ela, de comunhão, de conversa, porque a partir desse momento nós vamos conhecendo um ao outro melhor. E como você quer relacionar com o Espírito Santo sem ter esse relacionamento com ele? O problema é que nós vamos para a igreja, a gente quer pedir algo, a gente quer pedir uma bênção, a gente quer pedir coisas, aí Deus vai e entrega, o Espírito Santo conduz, e aquilo que nós falamos que iríamos fazer, nós acabamos esquecendo. Aí sabe o que Deus às vezes tem que fazer? É necessário tirar algumas coisas para que nós possamos recalcular a rota e voltar para o lugar que não era para nós ter saído. E eu quero declarar no poder que há no nome de Jesus sobre a sua vida, que você vai ter sensibilidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha falar com você, que seja através de placas, que seja através de pessoas, que seja através de sinais, mas que você venha perseverar naquilo que o Senhor te entregou. Eu declaro no poder que há no nome de Jesus, no
nome de Jesus. Porque aonde a oração, a manifestação, aonde o Espírito enche, a ousadia aparece. Aonde o Espírito enche, a ousadia aparece. E às vezes aí você está perguntando no banco, mas como ouvir a voz do Espírito Santo? Como entender? Sabe qual é a voz? Aquela que te tira do caminho errado. Olhe para dentro de você, feche seus olhos neste momento, reflita naquilo que você tem feito, naquilo que tem acontecido sobre a sua vida. Olha para dentro de você. Quantas vezes você tentou ir para um caminho? Aí às vezes alguns falam assim, mas algo me puxou para o outro. Não é algo que puxou para o outro. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. E eu sinto Ele passeando no nosso meio, cara. Eu sinto Ele passeando no nosso meio. Hoje eu quero ir mais devagar. Eu quero que você reflita com o Senhor. Eu quero que você chame o Espírito Santo. Enquanto o instrumento toca comigo, olha para dentro de você. Deixa o Espírito Santo trazer a memória aquilo que dá esperança. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Escuta essa voz que tem falado de dia e de noite, dizendo que você tem um chamado, dizendo que você carrega algo precioso. Mas Satanás tem tentado colocar em tua mente, isso aí todo mundo fala. Não, é porque todos nós carregamos algo precioso do céu. Todos nós carregamos um chamado do Senhor. E Ele está falando nessa noite com nós aqui, com seus olhos fechados. Reflita você e o Espírito Santo neste momento. Hoje é um culto onde vai ter cura, vai ter libertação da alma. Nós vamos entrar em uma série falando sobre o Espírito Santo. E isso é só o começo que Ele está fazendo. Às vezes você está se sentindo pequena, jovem, rejeitado, rejeitada pelo pai, pela mãe. Às vezes a sua mãe não sabia, não tinha conhecimento antes daquilo que ela tem hoje. E às vezes você carrega mágoa, às vezes você carrega uma opressão. Mas o Espírito Santo, Ele tem falado com você que você não é rejeitada, você não é rejeitado. Se você está aqui hoje, é porque você é escolhido pelo Senhor. E Ele vai te curar, para restaurar almas, restaurar vidas. E eu quero que você continue olhando para dentro de você, porque não era nem para você estar aqui, diz o Senhor. Mas se você está aqui é porque Ele tem usado pessoas, Ele tem tirado algumas coisas do seu caminho. Hoje tem cura, tem restauração nesse culto. Hoje o Senhor vai fazer algo que você nunca imaginou que Ele ia fazer. Fica com seus olhos fechados. Eu quero declarar no poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Todos com os olhos fechados. Converse com o Espírito Santo neste momento. Não preocupa com quem está ao seu lado. Não preocupa com quem está ao seu redor. Porque aquilo que parecia impossível vai se tornar possível diante do Senhor. O Senhor está recalculando rotas nessa noite. Quando eu olhava para vocês dois, era como eu visse um lugar. Esse lugar era um deserto. Mas quando eu olhava longe, eu via uma multidão. E essa multidão, ela buscava por algo. E o Senhor manda dizer para vocês que Ele já depositou dentro de vocês algo que se chama evangelismo. Vocês carregam a presença de Deus. Vocês têm um chamado evangelístico, um chamado de intercessor. 2026, vai ser um ano onde Deus vai usar o testemunho de vocês. Porque aonde Satanás falou que tinha uma quebra de aliança, Ele restaura a aliança. Ele restaura
forte, politicamente. Não um Cristo crucificado. Mas Cristo foi crucificado porque era necessário para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E eu sinto a graça de Deus aqui hoje, Caio. Eu sinto a presença do Senhor passeando em nosso meio. Que vai chegar um ponto que nós não vamos precisar abrir a boca, mas todos vai estar jogado, entendendo o que Ele quer fazer. Não é sobre uma palavra bonita mais, não é sobre uma pregação bonita, mas é sobre uma manifestação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, nós tiramos o eu e colocamos o Cristo na frente. E é isso que nós, a igreja, precisa entender. Nós precisamos colocar Cristo na frente. Por isso que a Bíblia diz que nós possamos desaparecer para que Ele cresça, para que Ele se manifesta. E eu declaro sobre a sua vida que você não vai ser o mesmo, você não vai ser a mesma. As pessoas, elas vão nos colocando rótulo, elas vão nos ensinando a fazer algo na teoria, mas o Espírito Santo, Ele te ensina a fazer algo na prática, que é gerar um testemunho, que é você escrever um livro sem saber às vezes escrever, mas Deus te apresenta uma escritora, Deus te apresenta um escritor. Para quê? Para que a glória dele se manifeste. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida. Era como eu sentisse aqui pessoas que já participou de vários ambientes, pessoas que já participou de várias rodas, que não compactua com aquilo que Deus quer para você. Deus já te tirou desse lugar, mas durante a semana às vezes o pensamento volta a pensar neste lugar. Mas o Senhor vai te encher de tantas coisas boas que você não vai lembrar daquilo que você viveu, mas você vai pensar, sabe fazer o quê? É tirar aquelas pessoas que permaneceu lá. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai te empoderar, Deus vai te capacitar, como Ele empoderou aqueles discípulos, como Ele encheu aqueles discípulos, para você voltar em lugares e tirar essas pessoas de prisão, tirar essas pessoas de cativeiro. Porque é quando você começa a manifestar o reino de Deus, a cura vem para a sua vida. Não é nós estar pronto, é nós estar disponível para o que Ele vai fazer. Então faz um voto com o Espírito Santo nessa noite. Fala com o Espírito Santo: Senhor, eu não tenho força, mas se o Senhor me fortalecer, se o Senhor me capacitar, eu vou conseguir sair desse vício. Que seja pornografia, que seja droga, que seja o que for, Ele vai te capacitar e Ele vai te dar autoridade sobre isso que você está passando hoje. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu sou apaixonado com a história de Pedro, porque Pedro faz uma grande pesca. Ele faz uma grande pesca, e quando ele chega na beirada do lago, o que Jesus fala para ele? Larga tudo e me segue. Pedro, ele não pensou duas vezes, ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Mas o que você está falando, Gilbran? Sabe o que eu quero te falar? Quando você tem um encontro com Jesus, não importa o que você tem, não importa o que você está pensando, o que importa é que a presença dele vale mais do que tudo, porque a Bíblia diz que mais vale um dia na presença do que 1000 fora. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que a ousadia que Pedro carregava, você vai carregar. Pedro, ele não foi perfeito, Pedro, ele errou, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, ele se arrependeu daquilo que ele fez. O que importa na nossa vida, sabe o que é? Às vezes não é pecar, porque pecar
A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. O problema é nós não se arrepender do pecado. Mas eu declaro em nome de Jesus, independente do pecadinho, do pecadão, porque tudo é o mesmo para o Senhor, nós iremos sair deste lugar. Esse lugar que é onde nos afasta de Deus, esse lugar que nos tira da presença, esse lugar que é onde Judas não voltou e preferiu suicidar, porque ele achou que não era digno. Mas o Senhor está falando aqui nessa noite, que tem pessoas aqui em nosso meio, que olha para dentro, se sente incapaz, se sente inferior, se sente que não tem como acontecer algo, mas o Espírito Santo de Deus está soprando no meu ouvido e está mandando te dizer que é capaz de você viver algo novo na presença dEle, é capaz dEle começar uma nova história na sua vida, é capaz dEle começar um novo tempo sobre a sua vida. Você que foi deixado, você que foi às vezes deixado pelo pai ou pela mãe, você que foi abandonado emocionalmente, espiritualmente, o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho para que a glória dele se manifeste e te tire deste lugar. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo, nós vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Ore com você e o Espírito Santo. Aquilo que você não tem coragem de falar para alguém, fala com o Espírito Santo nessa noite. Fala com Ele que Ele está te ouvindo. Não espere alguém ir até você. O que é que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer manifestar na sua vida. Ele quer revelar coisas ocultas. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos nesse tempo para que a Tua glória se manifeste em nosso meio. Nós não queremos só pular, orar em língua, mas nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós queremos se alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. E só o Senhor pode nos capacitar. Só o Senhor pode nos direcionar. E aonde há oração, há cura. Aonde há oração, há restauração. Espírito Santo, nos tira de mesas que não compactua com a Tua palavra. Nos conecte com pessoas que vai nos empurrar para o propósito. Nos conecte com pessoas que vai nos ensinar a ouvir a Tua voz. Nos conecte com pessoas que vai caminhar conosco para discipular, para contar experiência, para que nós possamos se aprofundar na Tua palavra. Hoje Deus não quer só apenas tocar, mas Ele quer falar como Ele está falando com você nessa noite. Peça ao Espírito Santo que Ele age. Peça ao Espírito Santo para que Ele fale. Peça ao Espírito Santo para que Ele te direcione. Gilbran, por que você fala tanto do Espírito Santo? Por que você está falando tanto? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E é o Espírito Santo que nos guia, nos dá força. E tem muitas pessoas que não conseguem ouvir, achando que precisa fazer um ritual, precisa fazer algo simbólico. Não, tudo que você precisa é estar disponível. E se você está disponível nessa noite, se você está disponível, eu quero orar por você. Fique à vontade, venha até a frente. Se você quiser ficar no banco, pode ficar, mas não permita permanecer nesse lugar, porque nós vamos entrar em uma série falando do Espírito
uma pessoa. Como eu falei, Ele tem ciúme de você. Ele preocupa com você. Aí você me pergunta onde está na Bíblia. Deixa eu te dizer algo. Se você está aqui hoje, é porque Ele tem mudado a sua rota. Ele tem guardado a sua vida. Se você está com seus filhos aqui hoje, é porque Ele tem guardado, Ele tem protegido. Você jovem, que está aqui pensando em nada, pensando em desistir, pensando em tirar sua vida, Deus ainda não acabou com a sua história. Deus ainda não acabou com a sua história. Eu não sei você, jovem, que está com pensamentos de suicídio. Deus manda te dizer que tem muita coisa para fazer através da sua vida ainda. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida ainda. Então a graça de Deus em nosso meio hoje. O Senhor está falando, não volte a repetir ciclos. Porque quando você entra nos ciclos repetitivos, tudo volta a acontecer. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa que entramos em lugares onde Deus não quer que nós entramos. O Espírito Santo te conduza nessa noite, nesse momento de adoração. Nós vamos orar. E você não vai permanecer o mesmo. Sim, Jesus. Sim, Assim
você até a frente. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo tocou em você, eu queria que você viesse até a frente. Deixa eu cantar essa. Se você não quiser vir, fica onde você está. Mas deixa o Espírito Santo te conduzir. Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Que nós não venhamos falar da boca para fora, mas que nós venhamos colocar para fora aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Capacita cada um que está neste culto, Senhor. Continue direcionando. Que nós possamos, através do louvor, fluir na Tua presença. Que nós possamos liberar tudo que o Senhor tem liberado sobre nossas vidas. Nós não venhamos gritar para tentar atrair a Tua presença, mas que nós entramos como está esse louvor suave, sem querer arrombar a porta. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje. Me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo
acorde de ti e te dê a paz. O culto está encerrado. Na próxima terça-feira nós temos um small group discipulado na minha casa das mulheres em Salmos.